Eu me identifico muito com ele em muita coisa. E, assim, foram 12 anos fazendo ele na série, né? No Big Bang Theory. 12 anos? É. E a gente fez desde a primeira temporada, a gente gravou na Cinevídeo, passou por vários diretores, foi a Priscila Morim que começou. Então, ela que deu o tom pra ele, me ajudou a chegar nele e todos os outros dubladores também. E aí, a série acabou, só que tem a série que é o spin-off, que é o Young Sheldon, né? Que é a série dele criancinha, mostrando a infância dele, que é narrada pelo Jim Parsons também. E aí, ela é gravada pelo Grupo Macias, lá de São Paulo, e desde o primeiro episódio eles me chamaram pra fazer, pra eu dublar ele nessas narrações. Então, assim, às vezes são 2 ceninhas por episódio, uma coisinha super curtinha, às vezes no iniciozinho do episódio, às vezes no final, às vezes fala uma coisinha no meio. Tem episódio que nem entra e nunca aparece, só a voz dele. Então, assim, serve pra matar a saudade, mas não é a mesma coisa que dublar episódio. E eu lembro que era engraçado que no início eu tinha uma dificuldade pra fazer ele, porque ele falava muito rápido, muitos termos complicados e muito cheio de nuances, muito cheio de trejeitos, de coisas diferentes que eu tinha que pontuar muito bem, para não simplesmente parecer dublado. Tinha que sair, ficar orgânico, tinha que ficar vivo. E eu lembro que no início eu tinha dificuldade, que no final já foi ficando no sangue. Eu já entendia ele, eu já sabia quando ele ia reagir, já sabia a cara que ele ia fazer. Depois de 12 anos eu já conhecia tanto ele que já estava fácil, sabe? Que não, eu conseguia olhar para outras coisas, conseguir às vezes trabalhar melhor o texto, sabe? Porque a interpretação já estava saindo natural para mim, eu já entendia exatamente como ele falava. E era engraçado que às vezes, tipo, principalmente no início, quando a gente começou a gravar, já estava sendo exibida a segunda temporada, e a gente começou a gravar a primeira, então tinham vários episódios pra gente gravar de uma vez, que a série já tinha sido exibida. E aí a gente gravava tipo 4 episódios por dia. Né? Eram bloquinhos de 4 episódios. Então eu ia num dia, gravava os 4 episódios. E no final do dia eu saía falando que nem ele. Eu tava usando as mesmas entonações dele. Tá? E eu percebi isso quando eu não saía sem voz, porque também acontecia. De eu gravar, ficar, sei lá, 6 horas gravando direto, falando, chegava no final, já tava a voz falhando, sabe? E aí a gente viu que não dava pra fazer, aí começou a botar menos tempo, dividir em mais dias e tal, esse início pra conseguir. E no final, que a gente já tava fazendo um episódio por semana, já era super de boa, super tranquilo. Muito bem, temos aqui outra pergunta do Telegram. Eurípides Júnior, boa noite, Galvão. Pergunta ao Sérgio, foi complicado gravar a cena de Sheldon Cooper quando ele explica sobre o jogo Pedra, Papel, Tesoura, Lagarto, Spock? Pois para o ator em Jim Parsons foi bem difícil. Então, para ele, com certeza foi mais difícil do que para mim. Quer dizer, assim, são dificuldades diferentes, né? Porque o jogo Pedra, Papel, Tesoura, Lagarto, Spock, ele é um Pedra, Papel, Tesoura, só que ele acrescentou 2 coisas a mais, que é o Lagarto e Spock. Normalmente seria, pedra vence a tesoura, tesoura vence papel, papel vence a pedra. No Lagarto Spock, ele adicionou mais 2 coisas, e aí tem toda uma relação do que o Lagarto vence e o que o Spock vence. Para ele foi difícil, porque ele teve que decorar tudo aquilo, e ele falou numa tacada só, num take só. Então, o ator já se pronunciou falando sobre isso e tal. Para mim, a dificuldade era outra. Eu estava lendo, então não precisava decorar aquele texto, porém eu tinha que fazer exatamente no tempo que ele tinha feito. Que é a nossa grande dificuldade como dublador. Não é simplesmente... tipo, a gente conseguir fazer aquilo, passar aquela emoção usando o tempo de outra pessoa. Por quê? Até uma coisa, com voz original, por exemplo, a gente tem até uma certa facilidade porque a gente dá o nosso timing, muitas vezes. Então, a gente sabe como a gente quer fazer, a gente vai dar a nossa velocidade. Claro, às vezes a gente tem alguma restrição, mas é diferente do que quando a gente está completamente restrito pelo tempo que alguém já fez que a gente tem que ficar cravado. Então, foram dificuldades diferentes. Para ele conseguir memorizar tudo aquilo, fazer direitinho, e... como ele falava rápido a beça, para eu conseguir fazer tudo aquilo no tempo que ele fez de uma forma correta. Então, assim, foi... Nossa Senhora das Articulações.